todos a paz do Senhor. Nós vamos colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Podem sentar, irmãos. Nós às vezes falamos, e parece até que a gente fica repetindo, não é? Sobre fé. Há muita gente que pensa que sabe o que é fé e não sabe. Até porque há pessoas que pensam que têm fé e não têm. Oh, mas como é isso? Como é que pode ser isso? As pessoas às vezes pensam que fé é sinônimo de crer. Vocês acham que seja? Fé é sinônimo de crer? A minha mãe, ela dizia umas coisas interessantes, né? Ela hoje, né? Somos 3 irmãos e os 2 mais velhos são médicos. Mas ela de vez em quando, ela falava para a gente: vocês, médicos, não sabem, criei vocês nunca tomaram remédio de verme. Nunca tomou. De 6 em 6 meses, sabe o que ela fazia? Uma xícara de água, eu e a Doris, 3 gotinhas de criolina a gente tomava. Passava o dia todo arrotando criolina. Mas eu nunca tive verme. Ah, meu filho, santo remédio, eu creio naquele remédio. Aí depois, na outra semana, começava a tomar emulsão de Scott. Ficava o dia todo arrotando peixe, com aquele gosto de peixe. Existe até hoje. Eu creio, meu filho, é o remédio que eu mais creio, é nisso. Ela achava que era assim. Na época que eu participava em hospital, uma vez eu estava de plantão, eu era acadêmico, e eu tinha um professor que ele não era um ilustre professor, ele era bonachão, mas tinha aqueles que eram altamente científicos e tal. E eu tinha uma paciente velhinha, doentinha, mas bem doentinha. Ela tinha uma cardiopatia grave. Aí eu estava com ela sentada assim, lá no Santa Rita, estava ali no corredor, e daqui a pouco veio esse professor, né? Todo bonito, coisa. Chegou perto dela e disse: oh, que coisa linda, você hoje está bela, formosa, você está ótima. E ia embora. Aí ela olhava, segurava na minha mão e dizia assim: eu tenho tanta fé nesse médico, que só dele olhar para mim eu fico curada. Fé. As pessoas às vezes confundem fé com isso, né? É crer, eu creio. Tem pessoas que às vezes querem fazer força, né? Você crê, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Ela precisa fazer uma força incrível. Será que fé é isso? A carta escrita aqui é aos judeus. Hebreus são judeus, né? Alguns historiadores disseram que essa carta foi escrita por Paulo. Eu creio que tenha sido Paulo. Há dúvidas. O conteúdo da carta é muito parecido com o conhecimento de Paulo e com aquilo que ele escreve nas outras cartas dele. Ele diz que fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Ora, quando o cristianismo se corrompeu lá no século III com o imperador Constantino e depois com Teodósio, o que aconteceu com o cristianismo ali?
a fé que era genuína, ela se mistura com o paganismo do Império Romano, porque os romanos eram pagãos, porque eles tinham herdado isso do império anterior, que era o greco-macedônico. Os gregos eram pagãos. Ele pega essa fé e mistura essa fé com o paganismo. Por isso instituíram as dogmáticas sobre ídolos, porque eles substituíram os deuses pagãos por entidades cristãs, e criou-se aquela coisa horrível, e a fé se tornou mística, supersticiosa, perdeu a característica da fé genuína. Então a fé, às vezes as pessoas pensam que tem, e às vezes não tem. A fé não é crer, porque a Bíblia diz que a fé é pela graça. Foi o tema central da reforma religiosa do século XVI, quando Lutero, nas suas 95 teses, uma delas é: a salvação é pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Ou seja, não é racional, vem de Deus. Então, se a fé vem pela graça, ela não pode ser sinônimo de crer. Por quê? Porque a Bíblia diz que os demônios creem. Então eles são cheios de fé. Como? A Bíblia diz que a fé é pela graça. A graça significa a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo está operando nos demônios? Claro que não. Então fé não é sinônimo de crer. Fé é um segredo. Fé é uma verdade absoluta, não é relativa. Mas a verdade relativa existe, como a fé relativa existe. Vou contar uma experiência para vocês. Talvez ajude, né? Algumas experiências ajudam. Para quem não sabe, eu me converti com 19 anos. Não tem muito tempo isso. Mas a minha experiência, sempre fui cristão. Eu fui um bom cristão, porque eu fui preparado na adolescência para ser padre. Não estou criticando ninguém, né? Meu avô, eu tenho o nome do meu avô. E o meu avô, eu passei a parte da minha infância morando com os meus avós paternos. E o meu avô queria me preparar para ser padre. Tinha aquela coisa toda de igreja, era todo aquele envolvimento. Na adolescência, eu já naquela coisa toda, e meu avô sempre insistindo comigo, eu disse para ele o seguinte: olha, eu não quero isso. Eu não quero porque esse pessoal não casa. E eu quero casar. Tal. Quer dizer, já adolescente eu era esperto. Mas nunca usei droga, nunca fumei, nunca bebi. Sempre vivia para estudar, porque pobre só pode vencer na vida estudando. Papai dizia isso. Muito bem. Mas eu achava que eu tinha fé. Aquela coisa toda, ajudei, né? Fui coroinha, quem gosta disso, durante muito tempo, ajudante, sabia tudo aquilo, tal. Quando eu entrei na faculdade, olha a minha experiência de fé. Na minha faculdade, eu fiz medicina na UFES, e a UFES era um grupo menor, nós éramos em 70 alunos. E a primeira aula inaugural, eu tinha, por ser pobre, eu só podia fazer vestibular numa faculdade, só fiz vestibular numa faculdade, porque eu tinha que passar naquela, ou então não tinha jeito. Por isso que eu tinha que fazer só na UFES, só fiz vestibular na UFES, porque só tinha aquela chance para mim. No dia da aula inaugural, nós íamos começar estudando anatomia. E no meu tempo, a anatomia não era no boneco. Hoje está fácil, né? Você aprende anatomia no boneco. No meu tempo não. No meu tempo era no cadáver. Você não podia chamar de cadáver, você tinha que chamar de peça anatômica, senão o professor brigava. Na primeira aula inaugural, o professor me chamou, eu e uma colega, e me colocou diante. Era um salão do tamanho desse aqui. Tinha aquelas mesas, em cada mesa tinha um corpo, só tinha número no dedão do pé. E o professor me chamou, eu e a minha colega, e disse: essa é a peça que você vai trabalhar esse ano. Nós vamos ver as partes que você vai começar a trabalhar. Você tinha que secar, abrir músculo, veia, artéria, nervo, tudo aquilo, peça para o pé, depois a perna, depois ia até subindo, até chegar à cabeça. Quando eu me coloquei, eu e a minha colega, diante
daquela mesa com aquele homem deitado, era um homem, um senhor. Eu olhei para aquela peça, a minha colega desmaiou, caiu. E eu fiquei parado, olhando para aquele homem na minha frente. Eu tive uma sensação horrorosa, vocês não têm ideia. A minha fé, desapareceu. Eu me senti tão mal, meu Deus, o que é isso? Eu não disse para ninguém, nem disse em casa. Meus pais religiosos, minha mãe muito religiosa, mas aquilo criou uma situação. Meu colega, a igreja estava começando, né? Isso em 1971, a igreja estava começando, e o meu colega, né? Eu estudava junto com ele, me chamou para a igreja. Era um culto. Eu sabia de evangelho, nada. A minha já tinha ido para o espaço. A minha fé tinha acabado. Eu fui, mas eu não queria ir. Eu fui, mas eu estava interessado na irmã dele. Então, a única maneira de eu, porque esse pessoal muito de igreja, agarrado à igreja, a única chance de eu me aproximar mais dela e na igreja, deu aquela de, né? Nada que eu fiz na igreja. E eu fui à igreja, sentei no último banco com ele, e uma irmã começou a falar em línguas. Eu perguntei a ele, o que é isso? Ele falou, língua estranha. Eu falei, sabia lá que era língua estranha? Uma língua, como é que é língua estranha? Não, é língua dos anjos. Que anjo? Não estou vendo anjo nenhum aqui. Então, mas eu saí dali com uma coisa diferente. Eu tinha uma sensação diferente. E cheguei em casa e falei, mãe, olha, eu fui lá naquela igreja e eu senti uma coisa diferente. Eu acho que a fé daquele povo é diferente da minha. E era. Eu tinha uma fé baseada em quê? Numa razão, numa raça. Era a coisa relativa. Era como se fosse uma verdade relativa, que para mim era tão relativa que quando eu vi aquela peça na minha frente, ela desapareceu. Então a minha fé era puramente racional. E quando eu fui na igreja, eu vi aquilo ali, eu digo, esse povo tem uma fé diferente. E eu não entendi, porque o Espírito começando a mostrar em mim, revelar em mim graça, a experiência de fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Não, a fé você não define pela razão, porque você sente. Ela é interior, porque ela é operação da graça. Então a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Aí meu avô, eu nunca chamei meu avô paterno, eu sempre chamava de pai, porque parte da minha infância fui criado por ele. E ele soube que eu tinha me convertido. Foi uma sensação desagradável. Ele me chamou lá. Ele era um homem muito religioso. Eu quero falar com você. Aí foi, pai, o que houve? Eu te considero um traidor, você sabia? Você me traiu. Eu falei, mas como que eu te traí? Você traiu a sua fé, você traiu aquilo que eu te preparei, aquilo que eu falei a vida toda com você. Você me traiu. Eu falei, eu não traí você. A única diferença que eu tenho a seu respeito, eu já estava meio empolgado, porque eu já tinha tido uma experiência lá, entendeu? A minha diferença para você é que você é idólatra, e eu deixei isso. Aí ele falou, idólatra como? Você é idólatra. Aí tinha um quadro de Jesus Cristo assim na sala. Ele falou assim, você acha que eu sou idólatra? Eu não adoro meu filho, eu venero. Venerar é respeitar, aquela coisa toda. Isso eu venero. Ele falou assim, olha só, amanhã eu vou morrer. Aí você, seu filho, vai perguntar, por que você tem o nome de Amadeu? Aí você vai dizer, Amadeu era o nome do meu avô. Aí seu filho vai perguntar, como é que era seu avô? Aí você vai me dar uma fotografia para ele aqui, ó. Você quer seu avô? Ah, você vai conhecer o seu avô pela fotografia.
Mas naquela época eu não tinha muito argumento. Se fosse hoje eu ia perguntar ao meu avô: mas no tempo de Jesus tinha máquina fotográfica? Eu pergunto a vocês: no tempo de Jesus tinha máquina fotográfica? Nem essa Polaroid, esse negócio, não, mas não, telefone celular, o celular fazer um selfie. Tinha? Não tinha. Eu pergunto a vocês: a história fala se Jesus posou para algum pintor famoso? Não. Diz que uma mulher, quando ele ia carregando a cruz, olhava e enxugou o rosto dele. Quando abriu, tinha a fotografia. Isso é uma grande mentira, isso nunca aconteceu. Isso é um mito, entendeu? Jesus nunca foi fotografado, nunca se pintou o retrato dele. O primeiro Cristo que apareceu numa figura, ele era loiro, dos olhos azuis. A igreja se reuniu e disse: não pode. Na Galiléia não tinha esse negócio, o povo era moreno, cabelo crespo. Aí mudaram a figura, e um cristianismo todo entrou para uma fé baseada numa figura que criou nas pessoas uma figura mística, supersticiosa. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, é que você sente. Essa é a verdade absoluta, essa é a verdade irrefutável. Aquilo que aconteceu comigo, que acontece com todos vocês, porque a fé que está aí fora se acabou. As pessoas pensam: por que o cristianismo está em crise? Por quê? Porque a fé do cristianismo que está aí é a mesma que eu tinha, a mesma que acabou quando eu vi a peça anatômica na minha frente, a mesma que acabou para os jovens das universidades. Não é assim? A fé é um mistério. A fé descrita na Bíblia, a fé que mudou a vida de Paulo, a fé que fez a igreja morrer nas arenas glorificando o nome do Senhor, ela transcende, ela é daquilo que o homem acha, daquilo que o homem pensa, porque isso é físico, isso é material, isso é do tempo que passa. E o livro de Apocalipse mostra Jesus de forma diferente, Jesus glorificado. Essa é a fé verdadeira, que você fecha os olhos, você não vê uma figura, mas você sente no interior alguma coisa diferente. Isso é fé. Essa fé é diferente. Essa fé não é relativa, não é uma verdade relativa. As pessoas, a ciência gosta muito de falar sobre verdade relativa. Se fala muito hoje verdade relativa. Quando o Lavoisier fez aquela famosa lei, os jovens todos sabem, né? A gente fala de cós salteado, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na época de Lavoisier, diziam que essa lei era irrevogável, que é uma realidade. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É verdade. No início do século XX, Einstein abala o mundo com uma teoria dizendo o seguinte: se eu colocar a matéria na velocidade da luz, ela se transforma em energia. Pronto, derrubou teoricamente a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier passou a ser uma verdade relativa. Meus irmãos, tudo que é da razão, da ciência, é uma verdade relativa, mas a verdade absoluta é uma só: Jesus está vivo. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai dizer isso? Como que você vai afirmar isso? Como é que você vai crer nisso? Aí que está o segredo. Você só vai aceitar isso e crer nisso quando o Espírito Santo operar na sua vida. Mas como Espírito Santo? Eu não estou vendo o Espírito Santo aqui. Jesus está aqui? Jesus está aqui. Sabia que Ele está aqui? Tá. Mas eu não estou vendo. Eu fui assistir uma aula. Eu estava na igreja de Praia da Costa 4. Fui pastor lá, tá? 8 anos. E o Senhor deu uma revelação que tinha que falar para as crianças sobre o Espírito Santo. Aí na reunião lá, eu falei na preparação das aulas, digo: olha, esse assunto é para jovem e adolescente. Como é que você vai falar do Espírito Santo para neném? Esse bichinho de chupeta na boca? Você vai falar? Aí o Senhor disse: não, é para falar para todo mundo, inclusive para os pequenininhos.
Bom, pequenininho, Você chupando as ia falar do Espírito Santo para eles. Aí eu falei assim: essa aula eu quero assistir, pô. Quero ver como é que essa professora vai se virar para falar para o Espírito Santo para a criança, para pequenininho. Eu fui lá para assistir. E a professora estava nem aí para mim, pô. Não é aquelas pessoas assim, bem. Aí ela começou a aula dizendo o seguinte. Aí, tudo aquela aula, né, dinâmica, né? Aí conversou e tal. Eu digo: vem cá, eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui. Quem sabe o que é o vento? E todo mundo sabia o que era o vento. O vento. Tudo bem. Vocês andam de carro? Todo mundo andava de carro. Aí ela disse assim: quem um dia na janela abriu o vidro quando o carro correndo? O que você viu? O vento batendo no rosto, quase você perdeu o ar, o cabelo rodando para trás, o vento e tal. Aí todo mundo tinha essa experiência, todos já tinham essa experiência de abrir o vidro, vento na cara, o olho quase fechando, o cabelo, para todos eles tinham essa experiência. Aí ela perguntou a eles o seguinte: e vocês viram o vento? Aí todo mundo: não, mas o vento estava ali. Estava, a gente sentiu o vento, mas vocês não viram. Não viram. O Espírito Santo é a mesma coisa. Eu falei: que é isso? Essa mulher, que ela conseguiu? O Espírito Santo você não vê, mas você sente. É como o vento. Aí então você diz: o Espírito Santo aqui está, mas eu não vejo, mas eu sinto, porque alguma coisa está acontecendo na sua vida, alguma coisa está pulsando na sua vida. Isso não é pela razão, nem pelo que eu estou falando, porque o Espírito Santo toca no seu coração. A fé verdadeira é essa, que não vem da razão, não vem daquilo que você viu, nem aprendeu lá na internet. Mas a gente podia crer de várias maneiras. Pode. Nós estávamos fazendo um trabalho sobre ciência e fé, e nós trouxemos um grupo de irmãos nossos da Rússia, e um deles era um pastor, professor da Universidade de Moscou. Tinha dois da Rússia, um da Polônia, outro da Ucrânia e tal. E aquele povo do leste europeu é muito envolvido com a ciência, porque a vida toda eles se dedicaram a isso. E esse grupo, eles pertencem a um grupo chamado Cientistas Cristãos. E um deles, esse pastor da Rússia, eles desenvolveram um trabalho, um grupo de pesquisadores e tal, para pesquisando, né, aquela partícula do bóson, aquela coisa, né, chamada partícula de Deus. Qual seria? Porque não é hoje mais o átomo a menor partícula, nem o elétron. No meu tempo já falava do elétron, mas hoje existem partículas menores. E nesse trabalho que eles trouxeram para nós aqui, apresentou esse trabalho. No trabalho que eles apresentaram, através é uma coisa muito sofisticada, mas eu vi o trabalho deles. Eles, quando pesquisaram sobre a matéria, eles conseguiram levar a matéria até um ponto onde desaparece a matéria. Que coisa incrível, né? Some a matéria, não tem elétron, não tem nada. Isso, no lugar daquela matéria surge uma energia, e a energia eles conseguiram, através de espectro, sei lá, um negócio, eles conseguiram fotografar. Eles têm a fotografia, e a fotografia, aquilo que eles fotografaram é uma onda, igual uma onda sonora. Então o precursor da matéria era uma onda sonora. Sabe qual é essa onda sonora? E disse Deus. Deus falou antes que tudo existisse. Mas isso é ciência, mas nós não cremos por causa disso. Eles estão vibrando, há um ser superior, há uma entidade superior que um dia deu uma ordem e todas as coisas se formaram. Há um grupo de cientistas dizendo isso, mas a nossa fé não é por causa disso. A sua fé não é por causa disso, porque a pessoa sempre não conhece nem de ciência, nem viram isso, mas que tem a fé que o Espírito Santo colocou, é da graça. Essa é absoluta, essa é que nos move. Pela graça sois salvos. Então a graça, a fé
descrita aqui em Hebreus, ela é o firme fundamento. Ela é não acaba. Não é aquela fé que acabou quando viu, né, a peça anatômica na minha frente. Não é a fé que acaba quando você ouviu um conceito que você leu ou você observou na internet, ou para alguém lá na faculdade te disse um conceito filosófico. Não, essa fé é um firme fundamento. Por quê? Porque ela foi colocada no seu interior pela operação do Espírito Santo. Pela graça sois salvos. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Você não vê, você sente. Das coisas que você espera. Por que espera? Porque nós estamos vivendo um momento profético da segunda vinda de Jesus. Vejam, a fé é algo extraordinário. Vocês gostam de experiência, não gostam? Eu também gosto dessa experiênciazinha. Eu já tenho muito tempo, né? Sou pastor desde 22 anos de idade, sabia? Não, para quem não sabe, desde 22 aninhos eu era pastor. Nunca fui diácono. Fui direto, fui ungido e fui. Naquela época também a necessidade e tudo, qualquer coisa valia, né? Então, fui pastor. Então a gente, como pastor, tem muitas experiências às vezes. Eu estava em Vila Velha 1, se converteu. Vila Velha 1 foi a coisa extraordinária. Eu fui pastor lá 25 anos. E tinha uma jovem que se converteu. Ela era noiva de um engenheiro. Ela se converteu, a moça se converteu de uma maneira maravilhosa e tal. E o noivo, camarada terrível, não cria nada, ateu. Aí eu cheguei na igreja, ele não entrava na igreja, ficava no portão esperando ela. Aí um dia ela me apresentou. O camarada estava tão mal-humorado. Amadeu, olha aqui, tal, meu noivo e tal. Fui cumprimentar ele, tudo bem com o senhor? Falei, tudo bem, e aí? Não, e aí é que essa boba está envolvida com esses negócios aí de vocês aí, essas conversas fiadas de vocês aí. Eu falei, Falei, mas isso é tudo bobagem, já falei para ela, vocês fizeram a cabeça dela, pô. Entendeu? Que esse negócio de visão, revelação, coisa dessa maluca, tá? Ela surtou, entendeu? E vocês fizeram a lavagem cerebral, acabaram com a minha noiva, ela tá doida, sabe? Tá pirada. A mim vocês não fazem isso, porque eu tenho a minha cabeça no lugar. Eu falei, que bom, né? Você sabe que eu pensava igual você, rapaz. Eu fiquei aqui um tempo, estudei com um colega aqui e tal, e você está vendo pela primeira vez, está chegando a essa conclusão, tá tudo bem, vamos esperar, quem sabe com o tempo você muda. Isso foi no domingo. Quinta-feira ia ter ceia lá na igreja. Deu uma ceia, acabou a ceia, eu saí pelo canto, tinha um camarada agarrado tinha uma sala de criança lá em cima. Ele agarrou no corrimão daquela sala, e o camarada estava morrendo de chorar, agarrado, quase caindo. Eu pensei que ele estava passando mal. Quando eu segurei, falei, você está passando mal? Quando eu olhei, era ele, o tal do engenheiro, a cara molhada, tremendo. Falei, o que houve? Você está passando mal? Falei, não, o que houve? Ele olhou para mim e disse assim, quando vocês começaram o culto, eu tive a curiosidade, porque eu nunca entrei aí, mas eu fiquei no canto da janela olhando. Aí quando vocês colocaram, né, a igreja de pé, um grupo de homens, né, era da ceia, distribuição da ceia. Na hora que vocês foram lá, apareceu ali naquele lugar da frente ali um homem. As vestes eram brancas, ele brilhava muito. Eu tentei olhar para o rosto dele, eu não consegui olhar para o rosto dele de jeito nenhum, mas dos olhos dele, 2 tochas de fogo saíram e entraram no meu interior, eu quase caí. Eu falei, e aí? Ele segurou e disse assim, ela estava certa. Agora eu creio. Essa fé não veio pelo conhecimento, não veio pela nossa conversa. Essa fé foi uma operação do Espírito Santo, e é isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos. Se você não tem, você precisa dessa fé, que eu também não tinha.
A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. É diferente. É uma verdade não relativa, porque a relativa passa. A relativa ela pode ser mudada, mas é absoluta. E por isso Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É aquela que vem e volta com você para a eternidade. Amém?